Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos aí à nossa 126ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aí já há bastante domingos fazendo esta aula online, espero que você esteja gostando. Estamos fazendo desde Gênesis, nós já estamos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, curta, compartilhe, comente, fale alguma coisa para a gente poder saber se você está gostando ou não. Então, peço que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Na última aula, Paulo falou sobre a necessidade de vigilância, falou sobre os mortos, falou sobre os que dormem. Então, nós continuamos tendo ali falsos mestres. E dessa maneira, Paulo continua escrevendo, continua instruindo o que eles devem fazer. São cristãos firmes na fé, né? Estão ali, como diz Paulo, que ele se vangloria por isso, né? Da severidade da fé, né? Com que eles têm aí levado a palavra de Deus. Então, agora Paulo vai falar de diversos assuntos, então, diversos preceitos. Então, 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, Paulo diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, nós vemos aqui Paulo finalizando, né, esta carta com um novo assunto. Eles reconhecem o valor dos que trabalham entre vós, lideram entre vocês no Senhor, supervisionavam a igreja e advertem vocês. Então, preguem a mensagem. Para que haja mudança, devem ser reconhecidos com amor e respeito verdadeiro pelo trabalho que fazem e não a pessoa. Então, vivam em paz e em comunhão. Então, Paulo diz, olha, não é a pessoa, é o trabalho que eles fazem, né? Então, é a sua atitude, é assim hoje, nos dias de hoje. É a nossa atitude, a nossa maneira de viver, que vai nos dizer o quanto cristãos nós somos. Verso 14, exaltamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Então, no verso anterior, Paulo trata a igreja como um todo. Agora, ele volta a sua atenção para alguns grupos da igreja. Então, como liderar com tipos diferentes de pessoas, né? As necessidades que deveriam ser tratadas. Então, Paulo traz um ensino para ser praticado. Os insubmissos são os que não viviam de forma apropriada. Irresponsáveis deveriam ser ensinados para serem corretos. E não desistam das pessoas. Então, desanimados são os que estão em abatimento, sem força para enfrentar as dificuldades. Então, eles devem ser encorajados. Fracos são os fracos na fé ou moralmente não entenderam a palavra de Deus e devem ser ajudados, ensinados. Sejam com todos pacientes dentro e fora da igreja. Verso 15 e 16, evitar que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, para com todos. Regozijai-vos sempre. Então, o cristão não deve pagar mal com mal. Mas aqui Paulo diz, evitai que alguém, né? Esse é o papel da igreja.
de estar ajudando para que a palavra de Deus se cumpra. A vingança, a retaliação não são aceitos no meio cristão. Então, pratique o bem na vida de todos, né? Ajudamos nosso irmão a agir bem. A alegria estável de Deus, baseada em Deus e não na circunstância. Então, ele diz regozijar, a alegria firmada em Deus, né? A atitude deve ser cultivado no nosso coração, que será visto exteriormente. Então, nós temos não só as pessoas da própria igreja nos olhando, mas temos as pessoas fora, no exterior, onde nós convivemos também. Nossa casa, nosso trabalho, os vizinhos, né? Você vai no supermercado, tem sempre alguém observando você. Então, cristão ou não, eles estão de olho em nós que somos cristãos. Situações vão acontecer e, na verdade, eles querem ver como nós vamos reagir a essas situações. Então, Paulo diz, não pague o mal com o mal, pague com o bem, esteja em todo o tempo com paciência com as pessoas, né? Sejam longânimos. Então, precisamos aí ter paciência com as pessoas. As pessoas pensam diferente de nós, eles têm outras maneiras de pensar muitas vezes, e nós temos que explicar biblicamente qual é a melhor atitude, né? Não é a minha opinião e nem a sua, é o que a palavra de Deus diz. Verso 17 e 18, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a primeira atitude é regozijar, se alegrar. A segunda atitude é orar em todo o tempo, estar com Deus o tempo todo, intercedendo em toda situação. A terceira atitude é agradecer em tudo. Olha, quantas dicas aqui nós temos para um viver bem, né? Para verdadeiramente sermos cristãos. Nos alegrar, né? Termos atitudes de orar em todo o tempo. E a terceira, agradecer em tudo, né? Bom ou ruim. Nas adversidades, o crente entende que Deus está agindo, né? Deus tem o governo da nossa vida, e se colocarmos em prática essas três atitudes, regozijar, orar em todo o tempo, dar graças em tudo, viveremos uma grande mudança em nossa vida, né? Muita gente fica murmurando, agradeça, né? Aí fala, pastora, como que eu vou numa situação tão adversa dar graças a Deus por essa dificuldade? Não, é dar graças a Deus porque essa dificuldade vai trazer amadurecimento para a sua fé, vai te dar força para você continuar, e no próximo problema, próxima batalha que você enfrentar, você já está fortalecido porque já enfrentou esta batalha. Então, o dai graças é na certeza de que Deus está trabalhando em seu favor. Se a sua vida está se movimentando, é porque Deus está trabalhando em seu favor. Verso 19 e 20, não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias. Então, o Espírito Santo é relacionado com fogo. Podia haver algo na igreja que trazia aos irmãos rejeição aos dons espirituais, deixando a igreja fria. Os dons devem ser externados. Então, profecia aqui é a pregação da palavra de Deus para valorizar os ensinos trazidos, não acreditando em qualquer coisa. Verso 21 e 22, julgar todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. Então, julguem tudo o que for falado, separe o que é bom, se abstenha do que é mal. Então, rejeita. Paulo está falando de uma maneira geral também, né?
da nossa vida, não só de dentro da igreja, mas em todo o nosso viver. Agora ele vai falar o voto do apóstolo. Então vai falar dele agora. Verso 23 e 24. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, Deus da paz é o que salvou, que fez uma grande obra na vida de vocês, Paulo está falando, e a santificação, e que vai transformar a vida no viver diário. Então, dia após dia, nós somos transformados. Composição do ser humano: corpo, alma e espírito, né? O corpo, a parte material. A alma, onde estão os nossos sentimentos, e espírito se desliga do corpo quando nós morremos, né? Volta para Deus. Existe um outro grupo que crê que somos corpo e alma, só que alma e espírito juntos. Então, primeiro, Paulo cita como o ser humano é particionado, né? Ele é ali dividido. Segundo, Paulo não trata das partes só falando para demonstrar o ser humano. Então, a alma e espírito são juntos muitas vezes na Bíblia, né? Na doutrina. E isso não afeta a nossa salvação, né? É só para nós entendermos que existe um outro grupo. Então, se você acredita que nós temos um corpo e uma alma, que é alma mais espírito, tudo bem, não tem problema. Se você acredita, como diz aqui, nós somos corpo, alma e espírito, tudo bem também. Nós temos que prestar atenção porque a Bíblia às vezes trata a alma separado do espírito. E às vezes ela fala do espírito quando se trata somente da parte de Deus, a parte espiritual mesmo, né? Não alma como sentimento guardado, alma como coração, né? Então, a gente tem que prestar esta atenção, mas nada que vá dificultar aí ou impedir a sua salvação de acreditar num ou outro grupo, né, onde eles creem assim. Então, Paulo quer dizer que todo ser, né, dos irmãos sejam de santidade irrepreensíveis. Qualquer dúvida dessa vinda deve ser resolvida. O mesmo que chamou fará com que os seus servos cheguem até o final. Ele está falando da segunda vinda de Jesus, né? Então, ele nos chamou e vai nos levar até o final, quando ele vier buscar a sua igreja. Agora, a saudação e a bênção final. 25 e 26, irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Então, Paulo crê na oração, pede intercessão. Ósculo santo é o beijo da comunhão, né? Demonstrava afeto entre os irmãos. 27 e 28, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Então, conjuro-vos, ele suplica solenemente, né? Assuma o compromisso. Paulo quer que seja lida este conteúdo desta epístola, né? Deve ser aí lida, disseminada o mais rápido possível, né? Pregando aos irmãos. Eram recebidos, estudados, era uma doutrina para a igreja. Então, graça, toda sorte de bênção. Agora nós vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, o apóstolo Paulo, quem escreve também essa segunda carta, como autor, Timóteo e Silvano, né, chamado de Silas, tiveram participação como coautores da mesma maneira, já que foram citados também como remetentes da carta.
Então, eles vão levar a carta, mas ajudaram Paulo a escrever também. Quando foi escrita? Paulo escreveu esta carta em Corinto, onde Silas e Timóteo, que também são mencionados como remetentes, haviam se juntado a ele, lá em Atos 18:5 e 2 Coríntios 1:19. Isso ocorreu durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ela foi escrita pouco tempo depois da primeira carta. Então, a cidade de Tessalônica, uma cidade localizada na região da Macedônia, ganhou esse nome em homenagem à meia-irmã de Alexandre o Grande. Foi fundada aproximadamente 315 anos antes de Cristo, né, pelo seu marido, o rei Cassandro da Macedônia. Nos tempos de Roma, foi sede do governo provincial, tendo sido governada por 5 ou 6 oficiais da cidade. Portanto, uma cidade muito importante da época. Para quem foi escrita esta carta? A igreja que recebeu a primeira carta continua a progredir na sua fé, porém existiram questões que ainda precisavam ser tratadas, principalmente com relação agora à segunda vinda de Cristo. Então, já havia acontecido, né? E esse pensamento fez alguns andarem desordenadamente em suas vidas, o que Paulo também irá tratar nessa carta. Então, este mesmo problema da segunda vinda de Cristo já tinha acontecido na primeira carta. Paulo vai tratar novamente porque esse problema agora persistia. Propósito da carta. Os crentes deveriam perseverar em meio aos sofrimentos até a volta de Cristo. Os servos do Senhor não devem aceitar especulações a respeito da segunda vinda de Cristo, e a volta do Senhor Jesus trará recompensas vivas, também juízo. Enquanto aguardam a volta do Senhor, os crentes devem viver suas vidas com responsabilidade e retidão. Então, todos esses assuntos Paulo agora vai tratar nesta carta. Então, vamos começar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 e 2, é o prefácio e saudação de Paulo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, a autoria, né, dos três, aqui está confirmando o endereçamento da carta e votos de bênção e o cumprimento de Paulo e de Timóteo com Silvano, Silas. Ação de graças. Verso 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso muito amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, cumpre-nos, quer dizer, somos até forçados, né? É uma obrigação de sempre dar graças a Deus, porque a obra realizada ali era muito abençoada. Na primeira carta, Paulo orienta os irmãos a progredir na fé. E aqui na segunda carta, ele já diz que houve esse crescimento da fé entre os irmãos. Então é visível, né? Assim cresce o amor também. Essa igreja dava muita alegria para Paulo e destaca fé e amor na vida da igreja, na vida deles. Verso 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da nossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, Paulo continua elogiando, né? Dizendo que o exemplo deles foi testemunho positivo em outras igrejas. Então, pela firmeza na atitude e na fé.
e em tudo que passaram não eram abalados, né? Eram firmes no Senhor. Assim deve ser o nosso viver, né? Sermos firmes no Senhor, não desistirmos da caminhada. Tá cansado? Para um pouquinho, respira fundo, descansa e continua. Não pare. 5 e 6. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribula. Então, Paulo trabalha aqui o tema da segunda vinda de Jesus. A proclamação de viver a vontade de Deus é um sinal da presença de Deus no mundo, sinal já da segunda vinda, né? E a igreja evangelizando, vivendo a mensagem do Senhor nesse mundo. Esse juízo de forma positiva para os tessalonicenses e negativa para os perseguidores. Paulo afirma que Deus é justo, Deus vai honrar os constantes e cuidar dos que resistem ao evangelho. Então, aqueles que permanecem, Deus vai estar cuidando. Aos que não permanecem, eles vão sofrer o juízo, vão ter consequência das suas atitudes. Versos 7 e 8, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que pesado, né? Deus vai retribuir aos que vos atribulam e a vocês Deus vai relaxar a tensão, né? Vai dar um alívio. Assim como nós recebemos esse alívio, diz Paulo. Isso vai acontecer quando Jesus se manifestar de forma clara na sua segunda vinda com os anjos, né? Chama de fogo representa o juízo de Deus. Então vem julgar, vem trazer fim à maldade do mundo. A vingança não é humana, mas é o justo juízo de Deus. Então Paulo menciona aqui dois grupos. Os que não conhecem a Deus, são os gentios não judeus, e 2, os que conhecem e não obedecem. Fala dos judeus que rejeitam o evangelho, né? Nós temos aqui esses dois grupos debaixo do juízo. Nós temos aqueles que não são judeus e que não conhecem a Deus e continuam sem conhecer, sem interesse. Existem judeus, né, que rejeitam o evangelho. Assim como também tem os judeus que se converteram, né? Mas Paulo está falando desses dois grupos. 9 e 10, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Então, a eterna destruição não é a destruição da pessoa, isso não existe, é o sofrimento eterno, é o castigo eterno, né? A distância total de Deus. Então, neste mundo, as pessoas separadas de Deus ainda podem receber a graça comum, né? Só que depois da vinda de Cristo, eles estão banidos da presença de Deus. Então, essa é a maior punição. Paulo, então, não coloca a data, mas através da igreja de Cristo, continuará a ser admirado na sua segunda vinda, o nosso Jesus Cristo. Verso 11, por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e de obra de fé. Então, por toda a experiência positiva da igreja, não paramos de orar,
para que permaneçam firmes nas lutas, sinal de cristão. Façam o que Deus falou, cumprindo Deus o seu propósito na vida deles, pois somos cooperadores de Deus. Verso 12, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, o objetivo central de todo crente é trazer a glória ao nome do Senhor Jesus. Então, quando somos fiéis e também Deus nos glorifica, nos honrando também. E a base é a graça, fonte de todo bem, preparado por Deus aos seus servos, né? Então, é algo sobrenatural. Agora, Paulo vai falar da segunda vinda de Cristo. Capítulo 2, verso 1. Irmãos, no que diz respeito à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, apesar de já ter falado, Paulo vai se aprofundar nesse assunto por causa da dúvida de alguns irmãos. Verso 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, demovais é uma agitação, uma perturbação. Então, não se permitam agitar por esse assunto. 3 elementos comuns na época: o Espírito, né, a mensagem trazida, dizendo ser de Deus, a palavra, mais ou menos a mesma coisa, né, um comunicado falado, a epístola, a carta. Então, era a forma como as pessoas recebiam as mensagens do Senhor. Mas não se perturbem. Então, mensagens falsas estavam sendo pregadas, enviadas como fossem de Paulo. 2, má interpretação do que eles levaram à igreja, como se a interpretação errada procedesse dos missionários. Então, Paulo diz que não procede deles, dizendo, primeiro, que já chegou a segunda vinda do Senhor Jesus, né, que voltou secretamente, era isso que eles falavam. E segundo, o dia está chegando e sabemos quando vai ser. Então, são erradas essas interpretações, porque o dia do Senhor ainda não chegou e ninguém sabe quando é. Verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós vamos parar por aqui, vamos até ler na próxima aula esse mesmo versículo, porque nosso tempo está se esgotando. Amém? Espero que você esteja entendendo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou fale conosco lá no grupo. Esteja perguntando que nós vamos explicando para você, tá bom? Então tenha um excelente domingo na presença da sua família, na presença de Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Um beijo grande no seu coração.